meninas, tudo bem? Seja bem-vinda no meu canal, no Paty Rossi Mentoria. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto sobre emoções. Vamos entender um pouquinho sobre o ciclo das emoções, como ela afeta em cada parte da nossa vida e vamos entender um pouquinho mais nesse processo. Então, vamos lá. Pega a sua xícara de café, o seu caderninho e bora desemendar esse conteúdo novo e interessante para a gente. O que são os ciclos da vida? Toda fase, a gente tem a fase, né? Nós, seres humanos, temos as nossas fases de desenvolvimento. Quando a gente nasce, quando a gente começa a desenvolver, começa a andar, quando a gente começa a desenvolver, a gente tem ali o nosso ciclo de vida, certo? E assim também são as nossas emoções. Quando a gente nasce, até uma certa idade, digamos ali, até os 7 anos de idade, 8, quando a criança começa a ter mais consciência do que está acontecendo, ela vive com as primeiras emoções. Lembra aquelas as emoções primárias? A alegria, a tristeza, o medo, né? E a raiva. Essas são as quatro emoções primárias. Quando a gente nasce com isso. Então, ela começa a desenvolver essas emoções conforme as suas experiências. Conforme vai acontecendo, ela vai sentindo cada emoção. E aí, com o passar com o tempo, que ela começa a ter e começa a entender as coisas, ela faz a união de algumas emoções primárias, tendo aí emoções secundárias. E aí que a gente entra com nojo, que a gente entra com outras emoções. Posso até falar um pouquinho aqui para vocês, que está aqui anotado? Peraí, vamos falar algumas emoções secundárias. Ah, o nojo, a inveja, a suspeita, o julgamento, a ansiedade. Essas daí são emoções secundárias, onde igual a ansiedade, para a gente ter a ansiedade, a gente tem o medo junto com a melancolia. Porque o que que é ansiedade? A gente tem medo do que pode acontecer no futuro, né? E a gente tem a tristeza de a gente não saber o que vai acontecer e o medo se aquilo vai dar errado. Então, aquilo cria uma ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente, né, começa a ter isso. As crianças, a partir dos 8 anos de idade, até uns 13 anos ali, 12 anos, elas estão desenvolvendo a mistura dos primários. Então, assim, por isso que na puberdade, na adolescência, a gente tem muita ansiedade, a gente começa a ter muito julgamento, porque nessa idade a gente já está fazendo a mistura do primário com o secundário e criando uma outra terceira as emoções. Se a gente for falar assim de cada das emoções, ele é muito grande, as possibilidades de emoções. Então, é importante, o que é importante a gente entender é que em cada ciclo da nossa vida, as nossas emoções elas também vão desenvolvendo. Elas podem, e conforme elas vão desenvolvendo, isso depende muito de como a gente lida com ela. Então, já na adolescência, né, quando a gente é jovem, a gente tem medo, mas a gente tem muito mais vontade de fazer as coisas, né? Porque a gente já sabe o que pode nos acontecer, né? A gente já tem a nossa personalidade, a gente já sabe o que a gente quer, a gente sabe e não sabe, né? Mas a gente já tem uma ideia do que a gente pode fazer, a gente começa a trabalhar, a gente começa a desenvolver. Então, essas emoções, elas vão ficando um pouco mais sólidas e mais fácil de você lidar. Muitas vezes as suas emoções nessa época, ela é menos, ela é mais uma ferramenta de impulso do que parar, né? Aí já na fase adulta, a gente não começa a criar novas emoções, a gente começa a trabalhar as emoções que a gente já tem. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente nessa época. Por isso que é muito bom nessa época fazer o autoconhecimento. Quando você chega ali numa fase dos 35 anos, dos 30 anos, é importante você parar e entender o que que você construiu, o que você viveu e quais foram as emoções os sentimentos que você criou durante essa época, né? Para que daquela época em diante você não viva
com emoções ou com situações que você não sabe lidar. E aqui é onde a gente fala muito da nossa criança interna, porque muitas coisas que a gente foi reprimida ou que não aconteceu na fase de criança até o adulto, ela tem vários gaps ali. Então a gente precisa entender quais são esses gaps, o que construiu, o que consolidou, que aquilo é bom, o que não é, o que a gente pode trabalhar, o que não pode. E depois, quando a gente fica mais idosos, mais velhos, a gente começa a ter outros tipos de valores, outras coisas, onde a gente acaba ou consolidando, né, tomando posse daquele nosso conhecimento, ou daquelas emoções, ou a gente acaba é, não, a gente toma mais posse, né? Não tem como fazer outra coisa, porque já chega nesse momento, você pode mudar, mas é mais difícil você mudar quando você já chega numa parte mais da velhice, né? Mas ali, ó, dos nossos 25, né? Até hoje, porque a geração hoje, né, até uns 70, 75 anos ali, você consegue trabalhar suas emoções, né? Porque a nossa geração hoje de idosos, eles não são idosos mais com 75, né? Estão começando a entrar na velhice, igual eu tô com 47. Eu com 47, é, eu me sinto mais jovem do que quem estava na minha mãe estava com 47. Né? Então, as nossas gerações elas estão ficando mais novas, até pela quantidade de informação, qualidade de vida, por mais que seja estressante, a gente ainda busca, a gente está sendo mais jovem, né? A gente está morrendo mais tarde. Então, é importante entender que as nossas emoções, ela vai viver nesse ciclo também. E dependendo de uma certa idade, eu tô falando aqui, tá, meninas, de uma forma geral. Não tô falando que isso eu posso depois trazer um estudo para vocês, até quando as emoções, tal, mas isso é mais ou menos uma ideia, assim, é bem grosso modo, eu tô falando para vocês esse ciclo, mas é para vocês entenderem que, assim, de quando criança, a gente começa com desenvolver as nossas primeiras emoções, aí depois de uma certa idade, ali dos 8, 9 anos, até a nossa adolescência, até a nossa juventude, a gente faz essas conexões, essas emoções misturam entre elas, né? Elas fazem a conexão, e da nossa juventude até a nossa fase adulta, a gente trabalha, amadurece e consolida essas emoções. Por isso que nessa época é importante, nessa faixa etária de 25 até os 70 anos, você fazer o autoconhecimento. Tá? Esses dias eu postei aqui no meu Stories uma mulher, né, de 50, 60 anos, uma cliente minha de 60 e poucos anos, fazendo autoconhecimento. Ela falou sobre a felicidade, como ela voltou a sorrir, como ela começou a entender as coisas do passado. Então, assim, autoconhecimento, conexão espiritual, essência, não tem idade. Lógico, quanto mais tarde, fica mais difícil de você mudar um hábito, mudar um pensamento, mudar alguma coisa. Mas quando você é igual o pecado, né? Vou falar assim, quando você não sabe que é pecado, quando você não sabe que é errado, tudo bem. Agora, quando você sabe, você precisa saber mudar. Você precisa mudar, porque senão aquilo vira um vício errado. Então, o autoconhecimento te traz essa ferramenta, te traz essa possibilidade de você entender as suas emoções, os ciclos de cada fase aqui, onde aquela emoção foi construída, como ela foi lidada, qual foi a situação que aquilo gerou. Então, o ciclo das emoções também ela vai desenvolvendo conforme a nossa idade. Então, vamos entender um pouquinho como é bom ter a autoconsciência sobre as nossas emoções. Eu falei num vídeo aqui do YouTube, eu posso até colocar aqui na descrição, um vídeo anterior, onde eu falei dessas emoções, expliquei melhores dessa emoção, né? Falei de alguns gatilhos, como funciona, né, tal. Mas é importante a gente entender que passando eu vou até deixar aqui, ó, nesse vídeo aqui de baixo, que tá aqui embaixo na bio ou aqui com vocês, se a gente conseguir colocar. Ali eu falo um pouco do gatilho, como funcionam as nossas emoções, a percepção, né? Eu coloco tudo direitinho ali, como que é feito o nosso ciclo, né? O ciclo de percepção, quando começa as nossas emoções a ser construída. Mas agora que eu quero falar para vocês é como é importante a gente distinguir as ações com as nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas são bem-vindas. Elas surgem para que a gente possa. é, Ela é um meio de sobrevivência nosso, né? A raiva é um meio de ação. O medo é o medo. Não é aquele que precisa ficar parado, é o medo para você ter atenção, né? A alegria é para você ah, é, é, desfrutar
aquilo, né? Então eu falei do medo. A tristeza é algo que você precisa também parar e entender o que está acontecendo, né? É bem interessante você entender, perceber que o medo, ele é um alerta de algo que está acontecendo. E a tristeza é algo que tá te doendo, entendeu? Então, assim, medo é, opa, peraí, perigo, cuidado, né? Até no filme no Inside Out, na hora que a menininha lá no primeiro filme que ela tá andando no carrinho lá, o medo, né? Ele para assim, ele, opa, faz ela lembrar, né? Tomar, passar devagarinho no cabo da energia e depois ela segue correndo, né? Desbravando, que é o que a alegria faz. A alegria, né? Ela faz com que a gente sente as coisas. A raiva faz com que a gente impulsione, faça as coisas, né? A tristeza é aquilo que a gente precisa parar e analisar, porque aquilo está incomodando, alguma coisa não está certo, né? Então, isso é importante, a gente saber distinguir as nossas emoções. Aí, o que que acontece quando a gente distingue as nossas emoções? A gente começa a entender que quando a gente distingue as nossas emoções, a gente começa a criar histórias dessas emoções. Então, a gente precisa tomar cuidado que o nosso cérebro, ele é o melhor contador de história. Então, a gente está trabalhando, tá vendo, a autoconsciência da emoção. Então, a gente entende que o nosso cérebro, ele vai pegar aquela emoção, aquele sentimento e vai criar uma historinha e vai carimbar aquela emoção. E isso vai virando um arquivo na nossa cabeça de várias emoções da situação. Então é preciso entender que como ela surge, o porquê que ela surge e o que que ela está fazendo de importante. Então, por que é tão importante entender o que está acontecendo e não ficar assim, ah, não sei. Ah, não sei. Ah, essa ferramenta não sei é aquele negócio assim, eu não quero resolver isso. O não sei é toda é a forma da gente não querer trabalhar as nossas emoções. Então, é importante você entender que quando você fala, eu não sei, ele tem duas formas, tanto positiva ou negativa. O não sei, opa, peraí, eu não tô querendo lidar com essa situação, né? Ou não sei, eu tô querendo me deixar passar. Então, essa ferramentinha assim, não sei, é bem importante você, se você perguntar aqui para você, "Aí, qual que é essa emoção que você sentiu hoje? Ah, não sei. Não sei porque você não se observou hoje, né? Então, você não tem a consciência do que você está sentindo, do que você está vivendo. E a outra é porque, de repente, você só sobreviveu, não viveu, né? Então, isso traz muita consciência. E, assim, tudo que acontece no nosso dia a dia, ela gera uma emoção. Ela gera um cansaço, né? Tipo, ai, que nervoso. Ou de taia, de tipo assim, de tristeza, ai, preciso descansar. Ou não, de euforia, nossa, que legal, que tesão. Rararara. Ou tipo, nossa, eu tô preocupado, né? Então, assim, tudo que você faz no seu dia a dia, ela gera uma emoção e ela gera aquele registro que eu te falei. Se no final do dia você pensa, fala, nossa, eu não sei, igual hoje eu tive uma reunião, quando eu comecei uma reunião, eu falei, nossa, ai, hoje meu dia tá corrido, que delícia. Quer dizer, é bom e não é, porque assim, eu tô no pique naquela coisa, ai, que gostoso, parará, parará, mas também eu tô gerando um estresse, porque eu tô correndo demais, né? Mas isso é muito bom. E como que eu vou avaliar? Se na hora que eu chegar assim, nossa, como foi meu dia? Não sei. Não, eu sei como foi meu dia. Foi corrido porque eu fiz isso, isso, isso. Eu tô com esse objetivo disso, disso, disso. Então eu consegui, eu fiz isso para chegar aqui onde eu quero. Então, essa emoção de euforia é muito bom, porque aí eu já pensei em outra ideia, já fiz outra coisa, aí você já vai, você vai criando caminhos, estratégias para você chegar onde você quer. Então, se você entendeu o que você está sentindo, o que você viveu naquele dia, quais são as emoções, por que que você ficou com raiva, por que que você não ficou, o que que te levou, o que te impediu, isso te traz um amadurecimento emocional. E muitas vezes isso a gente começa a trabalhar também aquela criança interna. Lembra que eu falei lá do pequenininho, né, do desenho até a nossa adolescência, onde que a gente a gente é guiado pelos nossos pais, guiado pelas coisas que a gente está vivendo, onde o ciclo que a gente vive, as experiências que a gente vive, a gente começa a entender como aquilo afetou aquela criança pequena dentro de nós. A gente fala muito da nossa criança interior, né? E isso também, essa criança interior, ela é onde conecta com a sua essência, com a sua alma. Porque tem alma que é alma. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, que triste aquela pessoa, nossa, que pessoa alegre, né? E isso vem da referência da alma dela, o que mais tem naquela alma, né? Então, se aquela pessoa é muito triste, passou muita coisa,
Sabe aquele lá, ó vida, ó céus, o que será de mim? É essa consciência que ela tem na emoção dela. Aquela, nossa, cara, que louco! Nossa, esse deve ser aquele enjoy, 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 né? Ou aquele mais polido, nossa, ai, que interessante. E é equilibrado ali, a gente fica, nossa, que legal. Então, assim, é importante você ter consciência, autoconsciência da sua própria emoção. Fez sentido para vocês? Agora a gente vai entender como as nossas emoções ela trabalha com a nossa criança, né? E o nosso adulto. Como assim? Como eu falei para vocês, tudo que vocês viveram até agora tá aqui dentro de você, tanto na sua fase de criança, né? De jovem e de adulto. Toda essa construção aqui, tudo que você viveu até agora, ela gerou ali, digamos assim, uma tabela entre criança e adulto. Então vamos ver, e essas emoções, ela dita muito como você está vivendo a sua vida. Ela dita as regras que para você, o que você quer viver, o que você não quer viver de novo, o que você lembra do não sei, se você, que tipo de não sei que você vai escolher, né? Então, assim, uma criança, quando ela tem as emoções dela, ela tem experiência presente, ela quer viver. Já um adulto, com a emoção que ela tem, ele já tem a construção para o futuro, ele já pensa para o futuro. Já uma criança, nessa idade que eu te falei, quando ela tem algumas emoções, eu vou falar a lista, né? A criança, quando ela está na construção ali das suas emoções, ela cria na experiência presente, no foco do prazer imediato, no autocentrismo, no que ela quer, né? No foco das próprias necessidades, no imediatismo, na percepção limitada, poucas experiências e não entende as consequências, certo? Isso é uma criança lidando com as suas emoções. Já um adulto, olha como que ele vira, olha que legal. O adulto, ele pensa como ele vai construir aquilo no futuro, ele foca só na solução, ele tem a empatia, ele tem a generosidade, ele tem a flexibilidade, ele entende da capacidade da vida e todas as ações causam uma reação. Essa é o pensamento de cada fase da nossa vida, né? Do nosso ciclo. Mas aí a gente precisa trabalhar isso com a maturidade emocional. Então, o que que é necessário para viver essas diferenças, né? O nosso adulto toma para si sempre a função de resolver a situação. A criança já toma uma posição mais de vitimismo. Então, assim, como a gente pode trabalhar, unir isso? Eu vou dar eu estou olhando aqui para baixo porque eu fiz um questionário que é bem legal. A hora de pegar o caderninho, tá? Vou beber uma água agora. Pega seu caderninho e anota essa dica. Como fazer um amadurecimento emocional no seu ciclo, no fase que você está hoje? Qual é o seu? Você vai fazer três perguntinhas. Qual é o seu papel nessa situação? Você vai entender, lembra do não sei? Começa que eu não sei, né? Eu estou incomodada, eu não quero resolver, eu só quero ser feliz ou não, eu quero entender o que está acontecendo, né? O que eu posso estar projetando com essa emoção? Como eu vou lidar com isso? E o que está acontecendo internamente comigo que está me fazendo ter essa percepção dessa situação, ou dessa pessoa, ou do que você está vivendo? Essas três perguntinhas te faz a você entender a sua emoção, né? Até usando o não sei, aquele não sei, eu quero entender por que isso. O não sei, detectou não sei, o qual você quer, o acomodado ou da ação? Ah, eu quero a ação. Então, do ação, eu vou fazer essas três perguntas. E aí você vai aprender a como você está construindo e solidificando aquela situação, aquela emoção e aquele pensamento e ação. Então, assim, hoje eu tô falando bastante da emoção porque o foco é a emoção, mas a gente pode falar do pensamento, a gente pode falar da ação. Eu posso aqui falar de várias maneiras e sempre eu vou estar sempre trazendo um ou outro. Por quê? Porque nada se fica separado. Lembra, se você também assistiu, tem um outro vídeo aqui que eu falo como que qual que é a base da Balancite, como que eu vejo o ser humano, que eu vejo numa pirâmide, é o corpo, alma e mente. Então, assim, tudo que o nosso corpo e nossa mente faz, a nossa alma, ela registra.
né? Não estou falando que a nossa mente, a nossa alma, ela vivencia de uma forma espiritual aquilo. Tudo que a gente faz hoje, o nosso espírito também sente. Então, é importante você entender que esse amadurecimento, essas perguntas, ela te traz uma clareza para você saber o que que você realmente vai estar cheio dentro de você, né? E isso, muitas vezes, quando você vive isso, você percebe que as reações que você está tendo, a forma que você comunica, as coisas que você escolhe, vem muito desse sentimento. Então, isso você também aprende a se comunicar, a gerir as suas, a saber o que pode te ofender, o que não pode te ofender, né? Então, assim, esse ponto do autoconhecimento, né? Esse ponto da emoção, é muito importante você poder fazer isso. E isso te traz uma autorresponsabilidade para sua vida. Porque você vai sair do vitimismo do não sei e sim vai pro autorresponsabilidade. O que é minha responsabilidade nessa situação? Como eu posso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que que eu posso ajudar, o que que eu não posso ajudar. Então, você traz uma responsabilidade para você, onde você acaba tendo um posicionamento, trabalhando o seu posicionamento, você aprende a sua comunicação, a escutar. Então, a consciência emocional, ela te ajuda muito. E ela vem através de um autoconhecimento, porque é aquilo que eu falei, quando eu vou atender um cliente, eu converso com ele, ele vai falando o que ele está sentindo, a situação, com quem, o porquê aquilo aconteceu e o que ele sentiu. Então, eu trabalho no nossa mentoria, eu trabalho essas três todas essas fases, né? A situação, como ele sentiu, o porquê, com quem ele sentiu, né? E como aquilo está consolidado nele. Então, a gente precisa entender tudo. E isso traz uma responsabilidade de ele falar assim: não, peraí, eu posso mudar isso, eu posso não mudar a situação, mas você vai ter uma segunda chance, mais uma segunda chance. Imagina a gente ter mais uma segunda chance na nossa vida, que incrível isso! Você vai ter uma segunda chance para mudar aquela situação. Então, a gente tem esse poder também. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem essa segunda chance para mudar a nossa situação da nossa vida, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está fazendo. Então, é importante entender que a gente tem a segunda chance, sim. Então, a gente precisa dar segunda chance para as outras pessoas também, né? Mas é importante a gente entender que quando a gente entende, a gente faz o autoconhecimento, a gente trabalha nossas emoções, a gente trabalha as nossas dores, e com isso a gente dá uma segunda chance para nós e para o outro. Deu para entender sobre amadurecimento emocional? Ficou fácil? Deu, anotou essas perguntinhas? Se não, volta no vídeo. E outra, se você está anotando e está gostando, deixa um like, curte o nosso vídeo, divulga para alguém, deixa suas perguntinhas aqui embaixo, né? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente falar. Bora lá continuar? Como eu falei aqui para vocês, a gente fala muito sobre as emoções. Tem muito conteúdo, tem muita coisa sobre autoconhecimento, espiritualidade, como isso influencia. Mas eu vou falar uma frase que é atribuída hoje a Albert Einstein, mas originalmente é de Oliver Wendell Holmes. Ele fala assim: a mente que se abre a uma nova janela jamais voltará ao seu tamanho. Então, a partir do momento que você se conhece, você traz uma nova metanoia, uma nova ideia de quem você é, uma nova forma de viver a sua própria vida, porque a sua vida é única, tá? Então, assim, se você quer saber mais sobre alguns conteúdos, mais sobre essas coisas, entra no meu Instagram. No meu Instagram eu tô falando bastante coisa sobre, tem bastante coisa sobre autoconhecimento, espiritualidade, emoções, tem lives, tem um e-book bem legal que a gente colocou lá. Então, assim, também tem uma mentoria que a gente está lançando, né, que a gente já está fazendo, está trabalhando, sempre está renovando essa mentoria com vários parceiros. Então, é bem legal se você quiser participar e conhecer um pouquinho mais sobre você, tá bom? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa suas perguntinhas aqui embaixo, me segue lá no Instagram, me segue no Spotify, me segue. Eu também tenho um blog onde eu explico, eu falo das minhas experiências de uma forma diferente, né? A inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, sobre a gestão, sobre tudo, tudo que eu venho aqui abordar com vocês na minha mentoria. Eu
coloco nos meus canais. São todos os canais aqui embaixo descritos. E quem quiser saber mais, me manda aqui um direct, né? Um direct, ou deixa aqui nos seus comentários. E a gente também tem, não sei se vocês sabem, mas a gente também tem o pré-atendimento gratuito. Se você quiser conversar um pouquinho comigo, entender um pouquinho melhor, você me manda lá no meu link, né? Eu vou até colocar aqui o formulário, você coloca aqui no formulário que ele me encaminha um e-mail e entra em contato com você, agendando um horário para a gente conversar um pouquinho, entender o que está acontecendo com você, para que eu possa ver qual que é melhor forma de eu te ajudar, o que você está precisando de realmente ajuda hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ah, dê like, porque vocês sabem que dando like ajuda a minha página a ser mais divulgada. O YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele é legal para as outras pessoas. Então, me ajude, eu ajudo vocês e a gente vai crescendo cada vez mais, tá bom? Beijos e até mais.